Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou comentar brevemente sobre a minissérie em 6 episódios The White Lotus, disponível na HBO Max. Eu venho recomendando bastante coisa desse streaming, mas é porque tem realmente um catálogo excepcional. Isso não é uma publicidade, eu tô recomendando porque realmente eu gosto bastante, quero que você também tenha a melhor experiência possível. Então, se você tiver que escolher entre um catálogo da Netflix e da HBO, eu vou falar, escolha da HBO. Acho que além de ser mais barato, é muito mais interessante. The White Lotus foi criada, roteirizada, dirigida por Mike White, um trabalho bastante excepcional, um elenco assim escolhido a dedo. A gente vai conhecer a história desse resort de luxo que chama White Lotus. Uma série de pessoas vão passar uma temporada de férias nesse lugar, que fica no Havaí. E, a princípio, a gente pensa que vai ser uma série de investigação, de assassinato, de crime, que alguma coisa aconteceu, porque a primeira cena é uma cena que a gente vê um caixão com uma pessoa que a gente não sabe quem tá dentro dele. A gente sabe que teve um assassinato dentro desse resort. Quando começa a acontecer a história propriamente, depois que tem esse prólogo inicial, a gente vê que não vai ser uma série investigativa, porque em nenhum momento é citado esse assassinato ou uma possível investigação sobre o crime. A série vai começar alguns dias antes desse evento. E por grande parte da narrativa, na verdade, a gente até acaba esquecendo que tinha um assassinato. Mas fica aquela coisinha ali na cabeça. Ai, em que momento que isso vai ser revelado? O grande foco dessa série são esses personagens que vão passar as férias desse resort. São pessoas riquíssimas que vivem numa realidade completamente distoante da realidade de nós pobres mortais que não temos dinheiro, que somos pobres. E os principais que a gente verifica nessa série é uma mulher mais velha, que aliás a atriz é maravilhosa, ela é ótima. É uma mulher absolutamente carente, que ela tá indo para esse resort porque ela precisa desestressar, porque ela tá muito tensa, ela tá vivendo um luto, ela perdeu a mãe e ela tá carregando as cinzas dessa mãe para de repente despejar no mar do Havaí. E essa qualidade de carência que ela tem, que ela carrega, faz com que ela de alguma maneira acabe comprando a fisioterapeuta desse resort, sabe? Então começa a se estabelecer ali uma relação de poder mesmo, né? Das pessoas que são mais ricas e querem comprar da maneira que for possível, a amizade de outra pessoa, o trabalho de outra pessoa. A gente também tem um casal, que é um casal recém-casado, que tá indo passar a lua de mel nesse resort. É um cara daqueles que é bem molecão, muito rico, muito mimado pela mãe, pensa que tem o rei na barriga só porque tem muito dinheiro, e ele é casado com uma mulher que é bastante frágil, bastante perdida. De repente ela começa a se dar conta de que o que eu tô fazendo aqui, sabe? Será que eu fiz uma boa escolha de ter feito esse casamento? E esse personagem desse cara, ele me lembra bastante o João Dória no estereótipo, sabe? O que é o governador aqui de São Paulo. Também tem uma família, a mãe, que é uma executiva bem-sucedida, um pai que eu não consigo identificar direito o que ele faz, mas eu acho que ele é meio que submisso a essa mãe que é empresária. Eles viajam com seus 2 filhos, que é uma garota bastante arrogante e esquisita, insuportável. Ela é jovem, ela deve ter por volta dos seus 20 anos, e eles também têm um filho de mais ou menos 16 anos, praticamente um loser, assim. Ele é bastante problemático, e essa menina, a filha, leva para essa viagem uma amiga. São todas pessoas muito brancas, né, muito privilegiadas, e essa amiga é uma amiga que é uma amiga negra. Embora ela também pertença a um lugar de privilégio, elas estudam juntas numa universidade. E à medida que a gente vai avançando e conhecendo mais cada um desses personagens, a gente se depara com uma espécie de um vazio existencial. E são pessoas que têm tudo na vida, né? Tem todo o dinheiro do mundo, só que são pessoas vazias. E aí, dinheiro compra felicidade, dinheiro compra caráter, dinheiro compra ética, e acaba se tornando uma espécie de sátira quando você vê com distanciamento. Eu tive alguma dificuldade no começo dessa minissérie. Para mim, os 3 primeiros episódios são bastante arrastados. Me parece que existe uma preocupação bastante grande em nos apresentar as características de cada um desses personagens, e aí você fica pensando assim, puxa, o que tá acontecendo? Por que ele tá mostrando essas pessoas ricas com essas vidas desinteressantes pra mim? Mas eu segui adiante, porque muita gente tava comentando, falando que a série era incrível. Eu falei, deixa eu ver o que vai acontecer nessa série. No 4º episódio deu
um twin, assim, sabe? Um plim, que eu falei, ah, entendi, é aqui que veio essa série. Vai ter uma discussão entre as pessoas dessa família que eu citei pra vocês, dessa mãe que é empresária, desse pai, da filha, da amiga da filha, que eles vão discutir um pouco essa questão dos privilégios, a questão do filho mais novo, porque ele é um garoto branco, hétero, e que ele é rejeitado justamente porque ele é rico, branco, hétero, e que hoje em dia é complicado você ter essas características porque você acaba sofrendo um preconceito, né? Aí ali naquele momento eu comecei a sentir que a série tava querendo fazer uma crítica. Dentro do microcosmos delas, elas são pessoas boas até, né? Pessoas gentis, mas quando elas se relacionam, quando você extrapola esse microcosmos de relacionamento delas e expande para o lado de fora, né, da relação com os funcionários, da relação para com outras pessoas que não têm esses mesmos privilégios, você vê o quanto escrotas elas são. Essa família, inclusive, me lembra até um pouco a família do filme Parasita, né? Da família rica. A gente pode se relacionar até um certo limite. Depois a gente não pode mais porque eu sou superior a você, porque eu sou rico e você é pobre. Então tem muito essa relação do poder. E é uma comédia, então a gente acaba rindo dessas situações, acaba se tornando tudo muito risível. Uma outra coisa bastante curiosa que me chamou a atenção, essas duas garotas, essas duas jovens adultas estão sempre lendo um livro. E os livros que elas leem são livros bastante específicos, isso me chamou muita atenção. Uma hora elas estão lendo Nietzsche, outra hora elas estão lendo Freud, tem uma cena que uma delas está lendo sobre a colonização, né, o imperialismo americano. Então é bastante interessante as escolhas dos livros dos personagens. O jovem casal que tá em lua de mel também sempre estão com um livro na mão. A moça lê o livro da Helena Ferrante, A Amiga Genial. Eu até agora tô tentando fazer o link porque que ela tá lendo justamente A Amiga Genial, que tem algum significado aí que eu não consegui pescar. Eu acho que talvez porque ela não seja genial, não seja essa pessoa brilhante que ela gostaria de ser, né? Aliás, ela é bastante perdida. E o rapaz, o homem que parece o João Dória, tá lendo um livro que eu tive que pesquisar na internet porque eu não sabia do que se tratava, chamado Blink. E esse livro é um livro de autoajuda que diz por que que algumas pessoas são brilhantes ao tomar decisões e outras são incapazes de fazer a escolha certa? E isso tem tudo a ver com as ações dele durante essa série. No final das contas, a gente vai criando um acúmulo de situações que parecem ser banais num ambiente que tem aparentemente pouca atenção, mas internamente está borbulhando, até que se desencadeia na situação que a gente vai descobrir o que aconteceu de fato, quem que morreu, quem que matou. Eu recomendaria você assistir, mas que você tenha paciência, porque os primeiros episódios realmente são arrastados. Eu acho que poderia ter sido mais enxuto, porque depois, no quarto episódio, a gente começa a entender a que a série veio, que é uma crítica social. Vai falar então sobre a burguesia safada, rica, vai falar sobre a colonização, o imperialismo, dos privilégios brancos, de que até se reconhece que tem os seus privilégios, mas eles falam em algum momento, mas o que você quer que eu faça? Você quer que eu devolva meu dinheiro, que eu distribua? Então é um pensamento assim que a gente vê com bastante recorrência nesses discursos dessas pessoas, né? Que nem aquele cara postou, não lembro qual foi o empresário que falou, ai, mas vocês querem taxar as grandes fortunas, mas aí os ricos vão ficar menos ricos. É óbvio, né, que os ricos vão ficar menos ricos se a gente taxar as grandes fortunas. A gente vai ter maior distribuição, vai ter mais justiça social. E são esses discursos que estão na boca desses personagens. Então, você dá aquela passadinha de raiva, mas como é uma comédia, uma sátira, você dá muitas risadas e dá risada de burguês, é muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Me contem se você já assistiu, se não assistiu, e a gente se vê logo mais. Um beijo e tchau!